Sou eu, não temais, prezado ouvinte. Sou eu, disse Jesus na mesma hora. Jesus? É Jesus. É Jesus Pedro, é Jesus Tiago, é Jesus João. Pedro entra na frente e diz: não acredito não, eu sou meio Tomé agora. O que é, Pedro? Se é Jesus, manda que eu vá. Aleluia. E Jesus disse: sim, pode vir, porque sou eu. E Pedro desce do barco, eu imagino, desce do barco, põe os primeiros pés assim e vai pôr no pé. Será que está de... Mas rapaz, cristalizou a água aqui, cristalizou. E aqui tem o segundo pé. Que coisa boa. Começou a fazer barulho, começou a bater o pé e começou a andar sobre as águas. Diz a Bíblia, ele começa a caminhar em cima das águas, em direção ao mestre. Pastor, e o texto? Salmo 70. A gente já falou sobre este Jesus se levantando, este Jesus livrando, e agora a gente vai falar sobre esse Jesus se apressando. É muito bom levantar de Deus, é muito bom livrar de Deus, maravilhoso. E o apressar dele é bom? Como é? Por quê? Porque há dois fatores especiais aí. O primeiro é o fator tempo para o homem. O fator tempo para o homem do grego significa cronos. O que significa cronos? Tempo do si. Esse Deus se apressa. O que é se apressar? É sair do normal, é correr em direção de alguém. Esse Deus que se levanta, esse Deus que livra, é o Deus também que se apressa, que põe-se em rapidez, que põe-se em fugida, que põe-se em levante contra os inimigos do povo de Deus. Pastor, como assim? Veja o que diz a Bíblia, meu irmão, lá no versículo de número 31, versículo 30 e 31 do Evangelho de Mateus, onde a gente está no capítulo 14. Olha aí, vai lá, versículo 30 e 31, falando sobre este Deus se apressa. Olha o que diz a Bíblia. Mas sentindo, aí falando sobre Pedro que está andando em cima das águas, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aí o versículo 31, e logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pastor, o que é que tem a ver o Salmo 70, irmão? Qual que é a velocidade, eu pergunto? Qual que é a velocidade da mão estendida de Jesus? Assim, mais ou menos. A mão dele está por aqui, ele está andando no meio do oceano, e Pedro de repente vem vindo, e quando Pedro chega perto, Pedro olha e tem medo da tempestade. Aí o que é que Jesus faz? Jesus estende a mão. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está se apressando, Jesus está estendendo a mão. Eu imagino a mão de Jesus estendida. Qual é o tempo disso? Se ele é mais rápido que eu, ele faz assim, muito mais rápido do que um gladiador de filme de faroeste para tirar o revólver. Ele estende a mão, para quê? Para socorrer o servo dele. Ele levanta a mão e segura, ele pega a mão, tira daqui e põe na mão de Pedro, e Pedro, que vai afundando, recebe o toque da mão do precioso Jesus. Glória ao nome do Senhor. O salmista descobre bem, ele descobre que ele está levantado, ele descobre que ele está livrando, mas ele descobre que ele está se apressando, irmão. Eu nunca vi alguém ser tão rápido como Jesus. A mão dele não está encolhida, mas está estendida. Lá no livro de Isaías 59 e versículo de número 1, é Deus se apressando, dizendo: a minha mão não está encolhida, mas está estendida para salvar todo aquele que crê. Em nome de Jesus, nesta noite, saiba, há de Deus para nós uma pressa espiritual muito gloriosa. Deus está apressado em nos abençoar, Deus está apressado em encher a igreja, Deus está apressado em trazer vitória para o povo. Só basta a gente estar na posição e receber o toque da mão dele, em nome de Jesus. Quando Deus se apressa, o que acontece, pastor? Quando Deus se apressa, ele manda terremoto. Como, pastor? Deus está com pressa de salvar uma família na cidade de Filipos. Que família, pastor? Ele diz assim: é bom salvar um rico aí, é bom salvar até um pobre aí, mas eu não vou salvar nem o rico nem o pobre, vou salvar o da classe média. Quem que eu vou salvar? Eu vou salvar o dono do cárcere,
O que é que ele faz? Ele manda um terremoto. E o terremoto vem em fração de segundos. Deus se apressa. Bota Paulo e Silas lá dentro da cadeia e começa Paulo e Silas a cantar. Paulo canta, Silas canta. Paulo ora, Silas ora, e de repente, meia-noite, lá Deus manda um terremoto. E na pressa de Deus, o inimigo se levanta e diz assim: se mata, carcereiro. E o carcereiro pega a espada e coloca na barriga e diz: eu vou me matar. Paulo entra no meio. Deus tem pressa e diz assim: não faças tal, não faças tal. Não é hora disso. Aleluia. Como é que eu faço então para ser feliz igual vocês e cantar nessa hora? E Paulo olha e diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha a pressa de Deus. Aleluia. Olha a pressa de Deus, meus irmãos, para salvar uma alma. A Bíblia diz que no mesmo dia ele e toda a família foram batizados em águas. Olha a pressa de Deus. Um pregador correndo, diz a Bíblia, que eunuco está dentro do carro, rico, cheio de dinheiro, cavalo marchando na frente, e o eunuco lendo a Torá. O que tinha na Torá? Isaías está escrito na Torá. E de repente o pregador corredor, o pregador atleta, quem é ele? Filipe. Diz a Bíblia que Filipe sai correndo, e correndo Filipe está, de repente pareia com a carruagem. E quando pareia com a carruagem, Filipe diz assim: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco diz: como posso eu entender? Não estou entendendo nada. Ele falou: posso pregar para você? Pode, então pode pregar. E Filipe abriu a voz e começou a pregar a pressa de Deus, Deus se apressando para salvar. Aí Filipe começa a pregar, e o homem começa a aceitar, e daqui a pouco o coração começa a bater mais forte, o Espírito Santo começa a trabalhar, e de repente Filipe fala assim: você tem que aceitar e tem que ser batizado nas águas. O homem diz assim: eu quero aceitar, mas para se batizar nas águas, Filipe dá uma olhadinha, tem um rio, tem um ribeiro. Diz a Bíblia que o eunuco para na carruagem e desce até o ribeiro e se batiza em águas. Por quê, irmão? Por quê? Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. O relógio de Deus é diferente do meu. O relógio de Deus tem pressa. E nessa noite Ele te trouxe aqui para te dizer: eu tenho pressa de te usar, eu tenho pressa de falar com você, eu tenho pressa de te ajudar. Olha que coisa boa, olha que coisa boa. Deus tem pressa em ajudar a igreja. Deus tem pressa em abençoar o povo. A pressa de Jeová, diz o salmista. Deus tem tanta pressa. Deus tem tanta pressa. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 9, Jesus está andando lá, e de repente acontece o seguinte: eles encontram um cego. E no que encontram o cego, olha os discípulos, olha o pensamento do discípulo: ah, Senhor, quem pecou? O pai desse cego ou ele mesmo pecou? Quem pecou? Os discípulos perguntam: quem pecou? Jesus olha para eles assim: eu vou muito além do pecado, eu vou para a cura. Diz a Bíblia que Jesus para. Versículo 6. Tendo dito isso, Jesus não explica nada. Jesus chega assim: imagine alguém chegando lá de um cego e cuspindo na terra, e com a saliva faz lodo, unta com lodo os olhos do cego. Imagina, o cego não está olhando, Jesus cuspe no chão, pega o dedo, coloca lá, faz lodo, enfia no olho do cego. Do que enfia no olho do cego, o cego com aquele olho cheio de saliva santa de Jeová. O que acontece? Jesus vê que ele ficou meio ali, não sabia o que fazia, os discípulos olhando assim: ele deve estar louco. A gente perguntou sobre o pecado, ele vai cuspir no chão e passar no olho desse cego aí. Ele disse assim: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E aí ele foi. Demorou para ir, demorou, porque o homem era cego. Imagina a bengalinha, chegando lá, quando meteu a cabeça no tanque de Siloé e tirou para fora, começou a enxergar. Aleluia. Olha a pressa de Jesus, irmão. Pastor, que pressa o senhor descobre aí? Que pressa ele descobre aí? Eu descobri essa pressa. Os discípulos veem o pecado. O discípulo procura explicação. Jesus não precisa procurar explicação. Jesus tem pressa. Sim, melhor jeito de curar esse cego aqui é cuspir no chão, botar um nó na cabeça desse povo. Eu vou cuspir no chão, cospe no chão, e na hora passa no olho do cego. Você vai, lava no tanque e volta completamente curado. Irmão, entenda uma coisa:
Para Jesus você não precisa perguntar o como, nem o para quê. Aleluia. Viva o momento, adore o Senhor, siga Ele com sinceridade, que você vai entender depois o para quê, o como, o porquê, o motivo. Depois você entende. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 7 diz assim: o que faço hoje, vocês saberão só depois. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A pressa de Deus não deixa ele parar e dizer assim: vem cá, Carlos, vem cá, Jorginho, senta aqui, ó, eu vou fazer assim, porque isso, porque não. A pressa de Deus é tanto que ele faz, depois você entende. Glória ao nome do Senhor.